É, Olá, eu sou o professor Vitor Haas, do Departamento de Psicologia da UFMG, e hoje eu vou dar continuidade a mais uma aula do nosso curso de métodos quantitativos de psicologia para o primeiro período. Vou compartilhar a tela. Nosso assunto de hoje é a seção de resultados de um trabalho científico, de um artigo, de uma tese, de uma discussão. A gente está no antepenúltimo assunto de uma série de 11 aulas. Então, nós vamos ver a questão do estilo, da estrutura da seção de resultados, como escrever os resultados dos testes estatísticos, como apresentar as tabelas e como apresentar as figuras. Bom, a questão do estilo. Tá? Na psicologia, a gente usa um manual de publicação chamado Manual da APA, Manual da American Psychological Association. Então, tudo é convenção, né? Então, tem como é que faz uma lista de referência, como é que cita as referências, como é que coloca as tabelas e tudo mais. Tudo isso é arbitrário. Aqui no Brasil é muito usado um sistema chamado, né, de ABNT, né, que eu nem sei usar, nunca usei na vida. Tá? E na psicologia a gente usa a APA, e é um sistema que é usado não só na psicologia, mas uma série de outras disciplinas. Então, a minha recomendação para os que tiverem interesse em se dedicar à pesquisa é que aprendam a usar o manual da APA, usem o manual da APA como referência. Quando precisar mudar alguma coisa, vai ser bem mais fácil, mas já tem todo o material pronto. Tá? Então, dicas, né, para redação. A gente tem que ser objetivo, tem que usar uma linguagem simples, né, com frases curtas. Tá? Então, a frase tem que ter sujeito, verbo e objeto. Então, isso tem que prestar muita atenção. A gente deve evitar ambiguidade. Então, deve-se evitar muitos chamados termos deíticos, que é isso assim, esse, aquilo. Quer dizer, cada frase que a gente escreve, ela tem que ficar muito claro quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o objeto, qual é a ação que está sendo feita, sobre qual objeto, quem é o sujeito dessa ação. Se você tirar a frase do contexto, ela tem que permanecer significativa ainda. Consistência terminológica. Se na introdução, lá no início, a gente chamou uma coisa por um nome, a gente tem que seguir o resto do paper inteirinho, chamando aquela coisa sempre pelo mesmo nome, não chamando uma hora de um nome, outra hora de outro nome. As coisas têm vários nomes, né? Muitas vezes a gente tem que escolher um. Tá? Então, como eu falei antes, é preferível repetir o sujeito do que usar esses termos deíticos. Deixis é um termo em latim que se refere, quando você usa um pronome, por exemplo, para se referir a algum sujeito ou algum objeto que você mencionou anteriormente. Tá? Então, a gente evita usar a primeira pessoa, também não se usa primeira pessoa nem do singular, nem do plural, e é preferível, né, usar o particípio passado. Tá? O exemplo do deítico, né, é esse que eu estou colocando aqui embaixo. Né? Na variável x, o desempenho do grupo 1 apresentou um desempenho superior. Por outro lado, o desempenho desse grupo, tá, foi inferior ao da variável y. Qual grupo? Tá? Então, isso aqui fica completamente sem sentido. Então, isso aqui é um exemplo de deixis, a gente evita esse tipo de coisa. Tá? Como é que a seção dos resultados é estruturada? Deve ter consistência na nomenclatura e consistência na ordem de apresentação.
os resultados devem ser apresentados na mesma ordem que os objetivos e hipóteses forem introduzidos, na mesma ordem que serão discutidos posteriormente. Então, você tem lá, no último parágrafo da introdução, a gente geralmente começa no presente estudo, tá? Aí você vai dizer assim, os objetivos são A, B, C. As hipóteses são A, B, C. Então, você vai apresentar esses resultados aqui em função daquela sequência que você definiu, daqueles objetivos que tem uma estrutura lógica, que constitui um argumento e que você vai usar essa mesma estrutura, né, essa mesma ordem, quando você for discutir os resultados. Não pode mudar isso aí, porque isso atrapalha muito a vida do leitor, além de que o referee, né, o revisor do paper não vai aceitar. Tá? Então, manter a nomenclatura e as siglas consistentes para subgrupos, variáveis, testes, etc. Muitas vezes a gente usa uma abreviatura, uma sigla. Quando usa, a primeira vez que usa, tem que usar e depois tem que seguir usando de forma consistente. Tá? Eu sempre gosto, acho muito interessante que a gente faça um parágrafo introdutório, que é um plano de apresentação dos resultados. Geralmente a gente começa pelas estatísticas descritivas e depois apresenta as estatísticas inferenciais, ou seja, os nossos testes de hipótese. Tá? Então, a apresentação dos planos, plano dos resultados, eu acho muito importante porque ela facilita a vida do leitor, ela anuncia, ela cria uma expectativa do que vem pela frente. E isso a gente faz no primeiro parágrafo da introdução. Então, a gente diz assim, olha, os resultados vão ser apresentados assim, assim. Primeiro nós vamos discutir tal, depois apresentar tal, depois tal, depois tal. Tá? E isso evita uma outra coisa que é muito chato, que é você ficar empilhando subtítulo embaixo de título. Então, muitas vezes você tem lá a seção resultados, aí já começa lá, né, com um primeiro subtítulo, uma primeira seção, sem que haja um texto no meio que explique qual é a conexão, o que é para ser esperado daquilo ali. Então, uma maneira de fazer isso é simplesmente dizer, olha, a seção de resultados é subdividida em N seções, cada uma delas, e anuncia, né, dá um trailer do que cada uma delas vai descrever. Bom, as características sociodescritivas, então, são as características sociodemográficas, né, dos diversos subgrupos da amostra, né, que você vai subdividir conforme idade escolar, conforme sexo, conforme nível socioeconômico, que for importante no seu estudo, né? E testes de homogeneidade dos subgrupos quanto à idade, sexo, escolaridade, inteligência, etc. Né? Por exemplo, se você faz um estudo que você vai lá e identifica numa amostra de crianças na escola, crianças que têm dificuldade de aprendizagem escolar, você quer que esses grupos com e sem dificuldade de aprendizagem escolar tenham o mesmo número de crianças de cada sexo, que eles não variam conforme a inteligência, que eles não variam conforme a idade, e assim por diante. Então, nessas análises descritivas, você apresenta a amostra, né, os participantes do seu estudo, e você analisa as características que potencialmente podem influenciar os resultados e que você precisa controlar. Tá? Bom, as estatísticas inferenciais, né, elas devem ser apresentadas na mesma sequência que os objetivos e hipóteses foram apresentados na introdução. A gente já falou sobre isso. Tá? É importante uma explicitação das estratégias para testar cada hipótese. Né? Qual o teste empregado, qual o resultado esperado, caso a hipótese não seja refutada e tal. Apresentação sucinta e descritiva, sem interpretações, as quais pertencem à seção de discussão. Então, na apresentação, a gente simplesmente, nos resultados, a gente simplesmente apresenta o resultado. A gente não interpreta, não diz se isso é pouco, é muito, se isso é significativo, ou não é, se era esperado, se não era esperado. Essas coisas todas são
itens, né, que vão para a sessão da discussão. Uma outra coisa importante também é o seguinte: a gente não deve usar nome de teste estatístico como subseção. Então, vocês estão trabalhando com a hipótese, né, de que a velocidade de processamento é associada com a capacidade de processamento da memória. Não pode usar o título correlação, né, para uma determinada correlação entre isso e aquilo. Então, você tem que usar como título assim, associação entre tal e tal, né? E a correlação é uma técnica que você usou para investigar essa correlação. Você poderia ter usado outras técnicas estatísticas, como, por exemplo, uma regressão. Tá? O nome da técnica estatística não é título. Tá? O título deve se referir à hipótese que está sendo testada. Ao invés de escrever correlação, regressão, etc., escrever associação entre as variáveis x e y. Influência da variável x sobre a variável y, e assim por diante. Ao invés de escrever ANCOVA para inteligência, escrever diferenças entre os grupos, variável x, na variável y, quando a inteligência é controlada ou estratificado por inteligência. Como é que a gente vai apresentar o resultado? Sob a forma de textos, tabelas ou figuras? O que ficar mais simples, o que ficar mais claro. Tá? As figuras, elas têm uma questão assim que elas transformam informações complexas num modelo visual que a gente bate o olho e a gente apreende o significado daquilo imediatamente. Tá? A tabela tem a vantagem que ela te dá o resultado ali, né? Grupo por grupo, média, desvio padrão, máximo, mínimo. Então, quando você está querendo, né, fornecer informação estatística com mais detalhe, a tabela tem essa grande vantagem. Tá? Então, a gente não deve repetir a informação. Se a informação está na tabela, ela não vai no texto. No texto, você faz alusão à informação que está na tabela, e no texto você faz um resumo, um apanhado daquilo que está sendo observado na tabela, não fica repetindo. Tá? Algumas revistas, né, principalmente as revistas de medicina, elas têm uma limitação, então elas limitam assim, o artigo tem que ter 3.000 páginas, 5 tabelas e 3 figuras no máximo. Então, a gente tem que fazer um uso estratégico das figuras e das tabelas e reservar as informações importantes para as figuras e tabelas, e aquilo que puder ser descrito no texto, a gente descreve no texto sem ficar repetindo a informação, sem haver redundância entre as figuras e as tabelas. Tá? Bom, os testes estatísticos. Tá? Então, a gente tem que colocar o coeficiente, né, que, no caso, R da correlação, o T de student, o F da ANOVA, os graus de liberdade. Os graus de liberdade é extremamente importante que você coloque, porque o grau de liberdade indica para o revisor e para o leitor o tamanho da amostra usada naquela análise. Então, ocorre muito frequentemente que nem todos os indivíduos fazem de um grupo que participou, fizeram o mesmo teste. Então, isso pode variar de uma análise para outra, por algum motivo, né? E aí, usando, né, explicitando os graus de liberdade, a gente dá uma ideia, né, do tamanho da amostra que se prestou para aquela análise. Né? A significância estatística, né, que é o P, né, menor que 0,01, 0,05 e assim por diante, e a magnitude do efeito. Né? No caso da correlação, é o R ao quadrado, no caso da regressão, é o beta, no caso da comparação entre médias, é o D, no caso da ANOVA, é o eta ao quadrado, e assim por diante. Né? Então, no nosso caso aqui, a magnitude de efeito é o R ao quadrado, né? Que é o coeficiente de determinação, que corresponde
a percentagem de variância que é compartilhada entre as duas variáveis que a gente está correlacionando. Tá? Pode ser importante também, né, comentar se os pressupostos estatísticos do teste foram avaliados, né, se os dados correspondiam a esses pressupostos, justificando a escolha dos testes empregados. Tá? Isso em situações mais complexas é interessante a gente fazer, principalmente se a gente está usando testes estatísticos, uma abordagem estatística inovadora, pouco usual, e principalmente se a gente sentir que pode haver dúvida, né, quanto à propriedade do teste estatístico. Vocês lembrem que uma das formas de validade dos estudos é a validade estatística, né, que tem a ver com a significância, tem a ver com a magnitude do efeito e tem a ver com a adequação dos procedimentos estatísticos que a gente usou ao tipo de dados que a gente tinha. Tá? Então, os graus de liberdade, né, indicam o tamanho amostral e mostram se os testes foram aplicados em todos os indivíduos ou se houve missing values, né, se houve variáveis que tiveram faltando. Então, um sorteio, né, com bolas de diferentes cores, se você tem uma bola azul no recipiente, então os graus de liberdade é zero, só tem isso, não pode variar entre uma cor e outra. Se você tem uma bola azul e uma bola vermelha, o grau de liberdade é 1, quer dizer, -1, quer dizer, ou dá azul ou dá vermelho. Se você tem uma bola azul, uma bola vermelha e uma bola verde, os graus de liberdade são 2. Tá? Então, geralmente, o grau de liberdade é N menos K, onde K é o número, né, de grupos, né, que você tem. Tá? As tabelas. Tá? O número de tabelas é muitas vezes limitado pelos periódicos, principalmente na área biomédica. Tá? Alguns resultados estatísticos podem ser descritos em apenas uma frase, sem precisar gerar uma tabela. As tabelas são importantes para apresentar grande quantidade de informação complexa, que de outras formas exigiria textos longos e de difícil compreensão. As informações que constam das tabelas não devem ser repetidas no texto, mas o texto deve fazer referência às tabelas, sumarizando ou extraindo os resultados principais sem repetir detalhes. O momento em que a tabela deve ser consultada precisa ser especificado no texto. Né? Então, você coloca entre parênteses tal resultado. Está na tabela X, na tabela Y, e assim por diante. Né? A gente muitas vezes usa, né, essa nomenclatura, né, para indicar se foi estatisticamente significativo ou não. Se o P for maior que 0,5, não significativo, né? Se o P menor que 0,51, asterisco, menor que 0,012, menor que 0,0053 e menor que 0,0014, asteriscos. Uma coisa importante que a gente sempre tem que prestar atenção é que, em português, a gente usa vírgula, tá? E em inglês a gente usa ponto. Tá? Então, isso é uma coisa que incomoda demais o referee quando você manda um artigo escrito em inglês e esqueceu de transformar a vírgula em ponto nas tabelas. Tá? Então, aqui um exemplo, né, de uma tabela, né, mostrando o desempenho, comparação de desempenho em matemática no SAEB, né, de crianças do 5º ano de escola pública. Então, você tem aqui médias e o padrão, o primeiro quartil, a mediana, o segundo quartil, da escola pública e da escola privada, e vocês vejam aqui que interessante, né? o que traje, né? O percentil 75 da escola pública corresponde ao percentil 25 da escola privada. Então, aqui, como isso é retirado, né, de uma aula, uma apresentação que eu fiz, eu sinalizo, né, o resultado principal, né, através desse recurso gráfico. Evidentemente, no paper você não vai fazer isso, né, mas
na descrição da tabela que você fizer, como esse é o resultado mais importante, é o resultado que eu estou querendo chamar atenção, então eu vou fazer uma frasezinha. Então, assim, na tabela X é possível observar que o percentil 75 de desempenho das crianças em escola pública corresponde ao percentil 25 de desempenho das crianças da escola privada. Eu faço a mesma coisa com um texto, né, que eu fiz aqui nesse caso, usando esse recurso gráfico. Né? Uma checklist para a gente ver se está tudo ok com a tabelinha. A tabela tem que ter número, o número tem que ser consistente, ela tem que ter título, ela tem que ter o cabeçalho das colunas, o cabeçalho das linhas, as unidades de medida, os asteriscos indicando a significância do teste estatístico, notas de rodapé, se for possível, né? E tem que ver se ela está bem alinhada, tanto na horizontal quanto na vertical, se não tem nada que possa estar causando confusão. As figuras. Né? As figuras são uma estratégia, né, extremamente eficiente para apresentar dados complexos. Né? A informação é disponível num vistaço. A gente bate o olho e vê o que aquilo ali significa. A figura é bom quando a gente quer fazer um sumário, um resumo, quando a gente quer apresentar tendências gerais. A figura não é tão boa para detalhes. Então, às vezes, quando a gente quer fazer uma meta-análise, a gente precisa ter os dados, né, a média, o padrão, né? E na figura isso não aparece tão bem. Então, se você acha que o seu resultado eventualmente pode ter interesse, né, para participar de uma meta-análise, é melhor que você forneça os detalhes numa tabela. Mas a figura tem essa vantagem, né, de você bater o olho e saber o que aquilo ali significa, qual é a importância dos resultados. O número de figuras pode ser limitado pelo periódico, então a gente tem que selecionar as figuras que são mais importantes, né? E o tipo de figura deve ser selecionado, né, conforme a natureza dos dados. A gente vai evitar a redundância entre texto, figura, tabela, não vai apresentar a mesma informação de diversas maneiras. Aqui são alguns dos tipos mais comuns de figuras que são usadas. Né? Se a nossa questão é distribuição amostral, a gente vai usar um histograma. Se a gente quer fazer uma distribuição amostral de duas variáveis, a gente vai usar um diagrama de dispersão. Se a gente está interessado em ver a mediana, os quartis, intervalos de confiança e outliers, a gente usa um diagrama de caixas. Se a gente quer ver a frequência de ocorrência, né, ou se a gente está interessado em ver o desempenho, o score estratificado conforme algum tipo de categoria, o diagrama de barras. Se a gente tem dados quantitativos contínuos, né, a gente vai usar um diagrama de linhas. Né? Então, essas cinco aqui são os 5 principais tipos de figuras que a gente usa. Tem muitos outros, muito mais, mas esses aí são os mais frequentemente usados. Então, o histograma, né, ele permite identificar o formato da distribuição, então ele pode ser, assim, num vistaço, se ela é aproximadamente normal, se ela é enviesada, né, para a direita, ou se ela é enviesada para a esquerda, o viés é dado pelo lado da cauda, né, então enviesado para a direita significa que a tarefa era muito difícil e poucas pessoas, a maioria das pessoas foi mal, poucas pessoas conseguiu ir bem. Quando o viés é para a esquerda, significa que a tarefa era muito fácil, a maioria das pessoas foi bem e muitas poucas pessoas foi mal. Né? Os histogramas, né, eles podem ser usados também, né, para analisar a distribuição amostral quando você está interessado em saber a dispersão, comparar a dispersão entre dois grupos. Então, essas duas amostras aqui, elas têm, né, médias iguais, mas as dispersões, as variâncias são muito diferentes. Aqui ficam concentradinhos, né, próximos da média, da mediana, da moda, né, e esses aqui se distribuem. Então, esse é um recurso importante que a gente usa o histograma.
O histograma permite a gente caracterizar, né, se a distribuição é unimodal, bimodal ou multimodal. Tá? E o histograma superposto é uma coisa muito interessante, tá? Porque ele permite que a gente entenda o quanto que as amostras, né, de dois grupos são superponíveis ou não. Tá? Então, isso antigamente era difícil de fazer, hoje em dia os programas de estatística já têm aplicativos que fazem isso para nós. Tá? Esse superposição, né, de histogramas, ele tem que ter cuidado, porque se você tem muitos grupos, aí vira uma confusão, né? Aqui no caso, né, como são só dois grupos, fica fácil de ver que tem uma superposição relativamente pequena entre esses dois grupos e que a moda deles é bem separada. Tá? O diagrama de dispersão, tá? Ele permite a gente entender se existe uma relação linear ou não, qual é o tipo de relação que existe entre duas variáveis, né? Então, ela é uma análise bivariada e o caso mais clássico é chamada lei de X-Dodson, né? Relacionando a intensidade da ansiedade com a performance, né? Então, se a ansiedade é baixa, a performance baixa. Se você vai aumentando a ansiedade, o desempenho vai aumentando até que chega num platô com ansiedade moderada. E a partir daí, quando a ansiedade aumenta mais ainda, o desempenho começa a cair. Quando tiver esse tipo de distribuição que não for retilinear, então a gente não pode usar correlação, né? Análise de correlação não serve. Né? Então, o diagrama de dispersão ele permite identificar também as tendências gerais de associação, né? Se a inclinação é positiva ou negativa, né? Se a dispersão dos dados se dá próxima a uma linha, tá? E à medida que vai aumentando essa dispersão, vai diminuindo a correlação, até que quando chega uma correlação absoluta, uma distribuição aleatória, que não forma um padrão, não tende a se agrupar. Então, a gente tem uma correlação decrescente até chegar num valor nulo. Tá? O teste estatístico, né, ele permite identificar outliers, né, o gráfico de dispersão, né, outliers que possam estar enviesando as estatísticas. Né? Então, no caso, tem esse outlier aqui. Se você não tira esse outlier, você perde correlação, sua correlação fica não significante. Se você tira o outlier, né, você tem uma correlação bem maior, provavelmente significativa. Né? Essa questão de como lidar com os outliers é um dos problemas que a gente tem na estatística. Não é estatística. Quer dizer, o outlier é o dado que ele sai da distribuição contínua. Tá? Ele, em geral, deve ser eliminado, né, de alguma maneira. Tá? Mas isso nem sempre é possível. Tá? Por quê? Porque, às vezes, aquilo ali reflete uma variação genuína da população. Às vezes, você tem um número muito pequeno de indivíduos na sua amostra, principalmente quando você está trabalhando com doenças mais raras, com amostras difíceis, né, de obter. Então, às vezes, você tem a sensação que se você tirar o outlier, você vai estar enviesando, você não vai estar refletindo a variabilidade real que existe na população. Por outro lado, às vezes, o outlier é simplesmente alguém que reagiu de forma impulsiva ou que se distraiu na hora de responder a tarefa. Então, ele precisa ser retirado mesmo. Uma outra confusão que dá é assim, você pode ter outliers distintos para variáveis distintas. Então, você começa a podar, você vê que tem um outlier na variável x,
Aí você tira ele, aí você vai lá na variável y e vê que tirando o outlier da variável x, você causou o surgimento de um outlier na variável y. E aí vira uma confusão danada, né? Então, às vezes, é melhor a gente aceitar, né? Conviver um pouquinho com determinados outliers, ou você tem que ter um aspecto aí, vamos dizer, que é mais artístico, né? De julgar o que é apropriado, o que não é apropriado, em função das consequências dos resultados que você vai ter. Tá? O diagrama de caixas, né, é uma estratégia extremamente importante para sumarizar os dados. Tá? No diagrama de caixas, então, a gente tem a mediana da distribuição e no final da caixa aqui a gente tem o primeiro quartil, o segundo quartil. Aqui a gente tem o valor mínimo, né, e aqui o valor máximo. E quando tem um outlier, ele vai ficar aqui fora. Então, todas as observações que forem outliers, elas vão aparecer sob a forma de pontos. Então, o diagrama de caixas, ele transmite muita informação de uma maneira compacta, né? Então, você tem a gama de variação, o valor mínimo, o valor máximo, você tem a medida de tendência central, né? Que é a mediana, e você tem a medida de dispersão, que são os quartis. Você vendo aqui, se a mediana fica no meio, mais ou menos no meio da caixinha, significa que a distribuição é normal. Desculpa, aqui não é o valor mínimo e o valor máximo, sim intervalo de confiança, porque os outliers vão ficar para fora, então eles não são o valor mínimo. Então, isso aqui é os valores que têm uma probabilidade maior de 95% se situarem nessa região aqui. Então, se a mediana ficar no meio da caixinha, significa que a distribuição é normal. Se ela se enviesar por um lado, por outro, significa que a distribuição é enviesada. Tá? Então, aqui um exemplo, né, retirado, né, de um estudo, né, que o risco, né, de descalculia do desempenho, né, de matemática em crianças com risco de descalculia em diversas tarefas, né? Então, no início do primeiro ano, no final do primeiro ano, tá? Aqui em vermelho, né, eu acho que são as crianças que não tinham risco, tá? Em verde as crianças que em verde as crianças que não tinham risco, em vermelho as que tinham risco. O que aconteceu com elas, né, entre o início do ano e o final do ano? Então, vê a quantidade de informação que você coloca num gráfico, né? E aí é um gráfico composto, né? Que você coloca uma série de gráficos de caixa para diferentes variáveis, né? Então, mostrando como é possível, né, numa figura, você compactar muita informação. Tá? Aqui se vê também, né, que a distribuição não é normal, né? Que ela é enviesada, você consegue ver isso. Aqui dá para ver um outlierzinho, tá? Aqui de novo. Tá? Bom, o diagrama de barras é esse aqui. Né? Então, isso aqui é um gráfico tirado de um estudo, né, mostrando o perfil neuropsicológico, né, de crianças com dislexia, descalculia. Então, desenvolvimento típico, dislexia, descalculia, grupo misto. Aqui, então, a distribuição por idade. Tá? Esse bigodinho aqui pode ser, quando ele é pequenininho, assim, ele é o erro padrão da medida, quando ele é maior, ele é o desvio padrão. Se usa essa estratégia, assim, dessas chaves para indicar quais diferenças são
estatisticamente significativas, quais diferenças não são, e aqui você vê nos diversos testes, aritmética, leitura, block design, vocabulário, velocidade de processamento e assim por diante, e aqui você já indica, né, quais foram estatisticamente significativos ou não. Dá para usar uns asteriscos para especificar o nível de significância. Aqui um estudo nosso, né, que a gente usou gráficos de barra para mostrar os erros, né, na leitura e escrita de numerais arábicos em função da idade, né, e da complexidade dos estilos. O diagrama de linhas ele é bom para medidas que são contínuas. Né? Esse aqui é um estudo que saiu ano passado, que é muito interessante, né? Avaliando, né, a prevalência, né, de autismo na população. Então, o autismo tinha uma prevalência menor que 0,2% em 1987, aí, lá pelas tantas, começou a subir a prevalência, e hoje em dia, então, a gente tem uma prevalência um pouco inferior a 2% de autismo na população. Tá? Então, você vê que o gráfico de linha ele mostra essa tendência linear, né? Quer dizer, que houve uma tendência de aumentar uma determinada variável ao longo dos anos. Tá? O diagrama de linhas permite identificar também tendências, né? Então, aqui, a força muscular em relação à idade, você tem, né, um aumento de determinado apogeu em torno dos 20, 30 anos, depois você tem um declínio da força muscular. Tá? Checklist para as figuras. Tá? Então, figura tem que ter número, tem que ter título, a gente tem que ter uma escala, né, no eixo do X e no eixo do Y, uma legenda no eixo do X e no eixo do Y, a gente tem que dizer qual é a unidade de medida, se foi centímetro, milissegundo, se foi um score bruto de acerto, assim por diante. Os grupos têm que ser marcados, né, com sinais distintos, né, com cores, com tracejado, não, contínuo, descontínuo, a linha e assim por diante. Tá? Tem que ter uma legenda embaixo da figura, a legenda o título, né, da coluna da tabela vai em cima e da figura vai embaixo. Tá? O N, né, o tamanho amostral, outras informações que a gente queira colocar, que acho importante, né? E simplicidade, clareza, estética. Às vezes a figura volta. Né? Nós estamos trabalhando um paper agora que o revisor simplesmente falou assim que as figuras estavam esteticamente, não tinha gostado, que tinha que melhorar. Então, a gente tem que melhorar a figura. Tá? Então, é isso, pessoal, sobre a sessão de resultados. Muito obrigado. Tá? Até a próxima.